Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Vertical. Com muito prazer, né? Nós estamos tendo a honra de trazer a segunda mulher no podcast Vertical. Já perguntaram, Terê, você tem algum tipo de preconceito? Eu falo assim, não. É porque às vezes, quando a gente convida, tem gente que não aceita, né, o convite. Porém, aprove Deus e calhou na agenda, também na sua agenda, né, de você estar aqui com a gente. No caso, a gente já quer te agradecer, tá? De coração, por você reservar uma data, um horário na sua agenda. Muito obrigado, que Deus te abençoe no nome de Jesus, tá? Sem mais delongas, eu vou deixar você bem à vontade para se apresentar. Pode ficar à vontade para se apresentar para esse público lindo que está nos assistindo. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, né, agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É muito gratificante para mim. Eu que sou sempre lá, estou sempre vendo, assistindo e sendo muito edificada por esse podcast. E agora estar aqui do outro lado é muito emocionante, é muito bom, é uma honra, um prazer. E estou me sentindo honrada e privilegiada. Prazer é todo nosso, tá? Ô, Shirley, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, no caso, foi te feito, no caso, o convite para estar aqui, né, a gente fez uma pergunta sobre um tema. E, cara, a realidade é que na nossa cabeça vem vários temas, porém um só desceu no seu coração, né? E hoje nós estamos subordinados a um tema que, no caso, eu particularmente acho interessante. Por que eu acho interessante? Hoje eu estou cruzando um período. E nesse período que eu estou atravessando, eu não posso me perder, tá? E talvez essa gravação, no caso esse episódio, esse podcast vai ser resposta para alguém, para não se perder, tá? Nas perdas que acontecem. Por que esse tema específico entrou no seu coração? Bem, esse tema veio ao meu coração porque é um tema que eu sempre trouxe para minha vida, pelas coisas que eu já passei, por tantas perdas, né? Então, eu simplesmente é uma coisa cotidiana, é uma coisa que eu sempre trago. Acontece algo de fato na minha vida pessoal, alguma perda, eu falo, eu não posso me perder com isso. E aconteceu 3 coisas assim, bem fortes, vamos dizer assim, nesses 8 anos que eu estou na presença do Senhor, 3 coisas perdas bem difíceis de lidar, né? E essa frase, esse tema, sempre me edifica, eu sempre friso, eu não posso me perder com essa perda que aconteceu na minha vida. Que foi, de fato, a morte do meu pai, primeiramente. Depois aconteceu um fato que eu perdi a minha casa num deslizamento de terra, foi uma coisa assim, né, muito difícil de lidar, e também a morte da minha mãe, né? Então, assim, dentro desse período de 8 anos na presença do Senhor, foi essas 3 perdas que foi bem forte na minha vida, que mais marcou na minha vida. Tá. Só pra gente recapitular aqui, vamos voltar um pouquinho, tá? Você falou assim que faz 8 anos, sim, né, que Jesus, no caso, te aceitou e te deu um ministério, uma chamada, te convocou para uma missão. Mas fala um pouco pra gente, Shirley, como que foi, no caso, antes desses 8 anos, antes de Jesus te encontrar e te achar? Não que Jesus tenha te perdido, tá? Mas antes de ele te aceitar, como que foi a sua vida? Uma vida bem difícil, fora dos caminhos do Senhor, bem difícil. Porque eu estava no mundo, no lamaçal do pecado, e não servia a Jesus. Minha casa foi uma casa que ninguém servia a Jesus. E Jesus, ele foi aceitando, resgatando cada um, né? Começou com meus irmãos, com meu pai, com a minha irmã. E eu fui por minha mãe e depois eu fui a última. Mas foi um trabalhar, assim, sobrenatural na minha vida. Porque eu estava no meu momento que eu achava maravilhoso, né, de estar lá, conquistando algumas coisas no mundo,
Mas, a um certo momento, o meu pai veio a ficar doente. E eu costumo dizer que Deus, ele sabe a forma certa de trabalhar, de resgatar. Porque foi no momento que eu estava com meu pai ali, na dificuldade dele, a gente cuidando dele, que Jesus foi trabalhando na minha vida. Eu precisava ser moldada. Então, ali o Senhor, no hospital, no leito de hospital, eu com o meu pai de acompanhante, Deus foi trabalhando no meu caráter, na minha vida, e eu fui moldada ali naquele cenário todo de dor, né? Então, eu costumo dizer, Deus, ele levou o meu pai, mas ele me deu a vida. Uau! Porque eu não tinha vida no mundo, né? Eu achava que tinha vida, né? Mas ali naquele leito do hospital, eu pude parar e pensar, não, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso viver de verdade. E eu pude ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo, e ali Deus foi trabalhando, e graças a Deus. Há uma frase, eu acho interessante, que a frase é assim, ó, há males que vêm pro bem. Com certeza. Né? E a gente precisa entender isso e perceber que isso é uma verdade. Às vezes, o Chile, a gente enfrenta tantas coisas, a gente não sabe o motivo. Mas eu não sei se... essa semana eu estava meditando em tudo que estava acontecendo comigo, né? Eu estava ouvindo uma ministração que eu achei sensacional, o rapaz falando assim, que Jesus, ele foi vitorioso mesmo perdendo. Cara, eu achei isso aqui sensacional. Porque isso mudou todo o meu conceito de pensamento, de vida. Porque a gente acha que a vitória só vem quando a gente triunfa. Não. Mas a gente pode ser vitorioso mesmo perdendo. Entende? Então talvez a gente está falando com alguém, né? Eu acredito muito nisso, que através desse episódio a gente está ultrapassando celular, ultrapassando televisão, ultrapassando rede social. Nós estamos entrando dentro de leito de hospital agora, nesse momento, e a gente está falando com alguém para a pessoa ficar tranquila. Porque esse cenário que você está enfrentando, talvez seja o melhor lugar para você triunfar. Não acabou, não é uma perda, né? É só Deus cumprindo a grande obra que Ele tem na sua vida. Olha só que interessante. Interessante não, né, no caso. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando você percebeu que você precisava mudar de vida, rever os conceitos, igual você mesmo falou, né, no caso, como que foi esse início? Você falou assim que foi no hospital, né, que você começou a sentir e tal, mas não teve... Depois que você foi para uma igreja, estendeu as mãos, e como que foi esse início? Foi um período muito bacana, assim, foi muito bom, de descobertas. Eu aceitei a Jesus. Na verdade, eu fui procurar uma porta de emprego numa campanha, num culto à tarde de libertação. E levava minha carteira toda quinta-feira, porque eu estava desempregada na época. E aí, um certo dia, Deus marcou aquele dia para mim e eu pude ali aceitar a Jesus naquele culto à tarde de libertação. Eu fui atrás de uma porta de emprego e voltei com Jesus, que é muito melhor. Ele é a porta, né? Ele falou. Glória a Jesus. Ele é a porta. E ali foi assim, algo sobrenatural, né? Não é o ministério que eu estou hoje, mas ali eu fui muito acolhida. E ali, uma das mulheres, assim, que eu falo que ela é a minha mãe na fé, né? A missionária Patrícia, ela me instruiu muito. E ali, eu agradeço a Deus porque foi ali que foi moldando, sabe, o meu caráter. Porque eu acho que tudo acontece no início. Você precisa construir uma maturidade espiritual para você conseguir passar essas etapas difíceis na vida. Porque o caminho para o propósito, na caminhada, a gente vai ter perdas. E eu fico assim, pensando, porque isso me preocupa, porque tem muitas pessoas que vêm para a presença do Senhor achando que vai ser tudo mil maravilhas. Vai ser só ganho, né? Vai ser só vitória, e não vai ser assim. Então eu acho que isso tudo é muito importante a gente pensar no início, né? Formar o caráter ali no início. Não. E ela sempre fazia questão de falar isso. Minha filha, você vai perder. Você vai ter que ter renúncia, porque eu vim do lamaçal do pecado, vícios, muita... E ela falava comigo. Você vai ter que ter renúncia e você vai perder. O evangelho não é oba-oba. Ela era bem dura comigo.
E eu glorifico a Deus porque eu pude hoje ser a pessoa que eu sou e cada dia mais melhorar, né? E nesse período que você já estava dentro, né, dessa grande obra, né, chamado Evangelho, nesse período foi um período difícil. Por que eu estou te perguntando isso? Né? Porque, por exemplo, talvez a gente ache que pelo fato, né, de Jesus ter nos chamado, Jesus ter nos escolhido, a gente fica isento das calamidades da vida, né? Estou te fazendo essa pergunta, no caso, mais para alguém ouvir de alguém, no caso, que vale a pena permanecer de pé. Como que foi? Teve momento que você queria abandonar tudo, que você queria retroceder, que você queria jogar tudo pro alto, falar assim, para mim não dá, tava melhor fora, não tá melhor. Como que foi? Então, se eu falar que não teve momento de querer desistir, eu vou ser hipócrita. Porque momentos no início da caminhada, a gente passa por muitas coisas. E não assim, eu nunca pensei assim, tava melhor lá fora. Não, eu sempre pensei, não, aqui tá melhor, né? Mas assim, os momentos difíceis vêm. Porque quando a gente sai de lá e vem para a presença do Senhor, a gente está desagradando o inimigo, né? Então, assim, ele lança várias coisas na mente e usa pessoas também, né? Para poder, às vezes, nos afrontar, às vezes, as perseguições, as lutas, né? Eu costumo dizer que é o desmame do mundo, né? A gente agora está vivendo uma nova vida, novas vestes, é outra vida, né? Então, assim, a gente começa a ter algumas coisas, algumas perseguições, mas, assim, é uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração também, contei muito com a ajuda de oração dos meus pais. Na época, né, a minha mãe era viva, minha irmã também orava muito pela minha vida, e ora até hoje. E, assim, jejum, oração e palavra, para vencer. Porque não é fácil quando a gente vem de lá e volta e vem para a presença do Senhor. É muito difícil. Mas uma coisa que eu colocava sempre no meu coração, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, ele me escolheu. Então, isso era necessário eu colocar isso todos os dias na minha mente, na minha cabeça, para poder conseguir passar por essas dificuldades e diversidades. Entendi. Teve uma parte que você acabou de falar aí, tipo assim, de pessoas, né, que no caso lançam palavras contra, para talvez tentar desanimar. Deixa eu te perguntar, essas pessoas, no caso, que já lançou palavras contra você, foi pessoas de fora ou pessoas de dentro? De ambas as partes. Teve gente de dentro e gente de fora. Tá, outra pergunta. Como você lidou com essas falácias? Então, quando é de fora, a gente não se assusta tanto. Mas quando é de dentro, a gente se choca. Porque é onde eu precisava de acolhimento, é onde eu precisava de união, de apoio. E aí você já chega e tem aquela palavra, você já... Meu Deus. Mas uma coisa que eu falo que tudo a gente forma no início. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso focar em Jesus. O alvo é esse, é Jesus. Eu não posso olhar para fulano que está falando isso comigo, porque eu sei que não é a pessoa, né? Não é a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre colocava no meu coração. Doía, mas eu liberava o perdão e seguia o meu propósito. Isso aí que é complicado, né, o Sheila? Porque eu vejo assim, né? Todas as vezes quando eu me deparo com um questionamento desse, com um assunto desse, né? Eu lembro do tanque de Betesda, do paralítico, né? Betesda, na etimologia, é casa da misericórdia. Porém, no local de misericórdia não existia um misericordioso, porque quando Jesus chegou e perguntou para ele, a indagação dele para Jesus, a resposta foi que não tinha ninguém para colocar ele no tanque quando a água era agitada. Porém, no local da misericórdia, o verdadeiro misericordioso tinha acabado de chegar. É aí que você falou que você não pode olhar para lado nenhum, só olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. E como está sendo
essa jornada com Cristo nesse 8 anos de caminhada? Então, já tive muitas perdas, mas está sendo assim algo sobrenatural, porque cada passo que a gente dá, né, Deus ele realiza algo. A maturidade, eu busco muito maturidade espiritual, porque hoje em dia é muito difícil. Eu me deparo, muitas pessoas às vezes me perguntam, me mandam mensagem por coisas assim tão pequenas, sabe, querendo desanimar, largar tudo. E eu falo, gente, busquem por maturidade espiritual, porque isso uma peça-chave para você seguir o seu propósito, a sua caminhada, sabe, com êxito, bem, ali realizando e sendo realizando, né, as coisas e fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, né? Aqui, tá, mas e como buscar essa maturidade espiritual? Realmente, assim, é muito difícil. Tem pessoas que acham que é com muita facilidade, mas eu procuro entender que eu fui escolhida, eu tenho um chamado, um propósito, e eu preciso entender que vai ter essas dificuldades. Eu preciso entender que a palavra de Deus ela é clara: no mundo tereis aflições. E sempre vai ser assim, né? Porque as pessoas acham que é oba-oba, é facilidade. Mas é necessário a gente ter essa maturidade, buscar por essa maturidade. Não só em jejum, em oração, na leitura da palavra, mas pondo em prática também. Tomar a posição que Deus quer, né, diante dele. Porque eu posso ler, eu posso buscar, eu posso estar ali fazendo, mas às vezes a posição está contraditória daquilo que eu estou lendo. Entende? Então, a gente precisa se posicionar, né, efetuar, fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer e para seguir o propósito, seguir o chamado. Hoje em dia, não só a maturidade espiritual, né, mas nós precisamos, no caso, ter a maturidade em todas as áreas. Né, Sheila, em todas as áreas. Falando sobre as perdas que você teve uma pessoa que fez uma pergunta lá no Instagram. A pergunta é, no caso, o tema: como não se perder com as perdas? Talvez essa pessoa que fez essa pergunta veio perdendo muitas coisas, entende? Só quem vive sabe, entende? Às vezes, igual por exemplo, pra mim, perder um cachorro, pega nada. Mas tem gente que se perder um cachorro, parece que arranca um pedaço do coração, entende? Então é por isso que eu tô te falando que só quem vive sabe, né? Então, como não se perder com as perdas? Você falou a respeito, né, de pessoas que às vezes perdem um cachorro, parece que o mundo desabou. Um tempo atrás, eu era dessa forma, eu não sabia separar as coisas, né? E, assim, Deus ele fez um trabalhar muito, muito grande na minha vida, uma cirurgia, vamos dizer assim, na mente, porque a gente precisa entender as coisas, a gente precisa saber separar as coisas, né? E o fortalecimento espiritual é uma chave para isso tudo. A gente precisa se fortalecer espiritualmente. Uma mente fortalecida espiritualmente, baseada na palavra de Deus. Não é questão de querer se espiritualizar tudo, mas a gente precisa ter uma devocional, entender a palavra, ver o que Deus está falando a respeito das perdas, porque, como eu disse anteriormente, a palavra de Deus é clara: no mundo tereis aflições. A gente não vai ter, não pode pensar que vai ser tudo um mar de rosas. Não dá para pensar porque a gente vai ser tudo tranquilo. Não, a gente vai ter perdas e a gente precisa ter essa maturidade. Eu gosto muito de conjecturar uma passagem na Bíblia, que é em 2 Samuel, capítulo 12, se eu não me engano, que, conjecturando ali, Davi, ele passa por uma situação muito difícil, que é a perda do filho. E ali, no momento que o filho está doente, ele está ali
né, clamando, tá ali chorando, prostrado, né, e os servos dele questionando ali tudo. 7 dias ele tá ali caído no chão. 7 dias ele tá naquela situação. Mas daí, chega um certo momento, o filho vem a óbito, morre, ele ainda não sabe, os servos vai e comentam, né? E ele escuta e pergunta, o filho, conjecturando, o filho partiu, morreu, e eles confirmam. Davi, ele tem uma atitude que eu costumo dizer que eu mesma, eu fiz aquilo, né? Quando as mortes dos meus pais, ele simplesmente pega e confunde o inimigo, nas palavras de hoje em dia. Ele levanta, ele toma banho, ele troca as vestes, ele se unge e vai adorar a Deus. Então, as pessoas vão questionar esse tipo de atitude, né? Porque a princípio você vai olhar e vai falar assim, poxa, tá passando por isso, tá passando por aquilo, né? E tá desse jeito. Não, é assim que a gente precisa entender. A gente precisa ter essa atitude. A gente precisa levantar a cabeça e entender que lutas virão, mas maior é aquele que está conosco do que o que está. E tudo acontece na vez que ele vai fazer, no que ele vai fazer, né? Porque o que acontece? Deus, ele permite. Tem um ditado popular que as pessoas falam, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Eu costumo dizer que tudo que ele permite na nossa vida é porque nós suportamos. Então, é a gente encarar a realidade e saber que a gente vai vencer, independente das lutas. Então, mas olha só, sim, eu consigo compreender. De fato, nós dois, no caso, somos pessoas que hoje nós estamos alicerçados na rocha chamada Cristo. Pô, não tem 2 semanas que minha mãe faleceu, né? Eu simplesmente bati a poeira do pé e continuei seguindo a minha vida, né? E de boa, legal. Por quê? Eu atingi um nível de maturidade que eu sei que quem rege a vida é Deus. Tranquilo, isso não é segredo para ninguém, de boa. Porém, o Chile, tem pessoas que não têm uma fé igual a nossa. Exatamente. Tem pessoas que não têm uma intimidade com Deus igual a gente tem, não tem uma vida ativa com Cristo igual a gente tem, não tem, simplesmente tinha uma mãe e a mãe faleceu. Tá? Se fosse dar uma resposta para essa pessoa, qual resposta você daria? No caso, talvez a gente está entrando agora num quarto escuro, num quarto fechado. Nesse quarto fechado, uma pessoa está tomada de depressão, ansiedade, porque perdeu um ente querido que amava tanto. Porque no caso, nossos pais nunca nos ensinou a viver sem eles, né? Agora essa pessoa está sendo obrigada a aprender a vivenciar. Porém, a angústia tomou todo o ser dessa pessoa. Talvez essa pessoa, Chile, é uma pessoa que está querendo até mesmo arrancar a vida para se encontrar com essa pessoa que se partiu, né? Por que eu estou falando desse jeito? Porque tem gente hoje, agora, nesse momento, que de fato pode estar passando essa situação. Se essa pessoa estivesse na sua frente agora e te fizesse essa pergunta, e aí, o que eu faço? Qual a resposta que você daria? A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente, o podcast Vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família.
tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Não desista de você. Essa é a resposta. Não desista. Eu vim até com a camisa, não desista. Não desista de você. Porque é muito difícil falar, né? Porque a pessoa tá nessa situação e, igual você falou, a gente já tem a gente tá com o pé ali firmado na rocha, essa pessoa... Porque também tem pessoas que me mandam mensagem às vezes, sabe? Pessoas que ainda não servem a Jesus, não têm esse alicerce. E é muito difícil quando eu entro ali no que a pessoa está vivendo. Porque a gente tem médicos especialistas, né, que estudam para atender essas pessoas. E eu, assim, não vou aqui falar, não vai. Você sente necessidade de procurar uma terapia? Faça terapia, né? Vai no psicólogo, porque eles estão aí, são médicos. Mas eu preciso deixar bem claro que eu poderia também, nessas perdas minhas, ter procurado, né? Lá no início, que eu não tinha essa base espiritual toda. Eu não era alicerçada direito, foi no início. Mas eu optei por entender que Jesus, ele tem um plano na minha vida. Deus, ele tem algo para fazer na minha vida. Ele me escolheu. Eu sou importante. O milagre sempre somos nós que ficamos. Eu sempre trago isso. O milagre sou eu que fico. Então eu preciso viver. Eu preciso cumprir o que Deus tem para minha vida. Eu preciso entender que eu fiquei, mas com dor fiquei, mas essa dor vai passar. Eu fiquei triste, mas o Espírito Santo de Deus, existe um Espírito Santo de Deus consolador que traz refrigério na alma todos os dias. Todos os dias. Então, não desista de você, em nome de Jesus. Eu achei interessante algo que você falou aí, e no caso abriu uma janela aqui na minha frente, né? E vamos passar por essa janela agora. Você falou algo que eu achei interessante, que você poderia ter procurado psicólogos, né, para tratar algo da sua mente, naquele início, né? Você carrega algum tipo de sequelas, algum tipo de traumas dessas perdas suas? Hoje, graças a Deus, não. Não carrega. Tá, hoje, né? Mas antes de você assumir, no caso dessa maturidade, você carregava? Sim. Vamos falar um pouco disso aí, então? Sim. O que você carregou de trauma e como você enfrentou e venceu o trauma, esses traumas? Então, eu sempre coloquei na minha mente que a gente acha que pai e mãe vai ser pra sempre. Nossa, queria eu. E assim, eu sou solteira, não sou casada, não tenho filhos, e eu achava que eu ia casar, eu ia entrar com meu pai na igreja, né? Eu ia dar um neto para meus pais, a gente sempre acha isso. Isso estava na minha mente, na minha formação na minha mente. Mas quando você vai se deparando com a situação, o pai morre, a mãe vai embora, Jesus leva, né? Deus leva. Aí vem aquela coisa, gente, e agora? Os meus sonhos baseados ali, com eles ali do meu lado. E agora? O que eu vou fazer? Aí vem a voz do inimigo. Você ia realizar isso, mas eles não estão presentes. Isso que aconteceu comigo no início. Eu lembro que... Porque uma coisa bem no início foi o seguinte. Eu passei pelas águas uma semana, e meu pai faleceu, e eu passei pelas águas. Então, assim, eu achava que meu pai ia estar vivo no dia que eu passasse pelas águas do batismo. E ele vem e falece antes, uma semana antes. Aquilo pra mim, o mundo desabou. Eu falei, pronto, meu pai que orou tanto pela minha vida, ele não vai me ver batizando. E o inimigo começou. Então, assim, eu comecei a orar, eu falava com Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? E as setas que ele lança é muito grave. Porque eu ficava assim, sabe, imaginando coisas, a mente
à noite era coisas, uma coisa atrás da outra. Eles não estão aqui, você não fez isso, você não pode estar, né, naquele momento, não tem isso, não tem mais aquilo. Mas graças a Deus, Deus ele coloca pessoas na vida da gente. Então, assim, tem cultos que salvam a vida da gente, eu costumo dizer isso. E no momento que eu estava com mais dificuldade nessa questão, eu fui em um culto e Deus usou uma pessoa para falar comigo. E ali eu pude sair, muito edificada, outra pessoa. E desde aquele dia, esse culto foi um culto divisor de águas. Desde aquele dia, eu saí de lá com essa maturidade. Falei, agora eu entendi que é um propósito Deus ter levado eles, né? No caso, meu pai, que tem 8 anos. Minha mãe agora tem mais recente, né? 3 anos. Mas ali eu entendi. Então, na perda da minha mãe, eu já tinha mais maturidade para suportar. Aqui, você falou que no caso foram 3, né? Primeiro foi seu pai? Sim. Aí depois? Depois, a perda que eu tive foi uma perda, assim, né? Material. Mas que foi uma coisa bem terrível. Foi a minha casa que eu perdi. Como que foi isso? Olha, gente, eu falo, né? Eu tinha um período muito chuvoso aqui na cidade. E a gente estava assim, vamos ou não vamos pro culto da família? Vamos ou não vamos? Aí eu morava minha mãe e minha irmã. E uma falava, vamos, a outra não vamos. Aí a minha mãe, não vamos não, tá chovendo muito. A minha irmã, acho que vamos sim. E cogitamos, vamos. Saímos de casa naquela noite chuvosa, adoramos a Deus, culto da família, foi uma bênção. E eu lembro que teve um momento do culto que a luz acabou e choveu muito, a rua ficou inundada da congregação. Foi em 2019 isso, em abril, início de abril. E foi terrível. Quando a gente volta para casa, eu não tenho mais casa. Aqui, quando você chegou em casa, a casa já tinha caído? Já tinha caído. Aí, o Espírito Santo de Deus veio na hora. Livramento. Porque nós iríamos estar em casa se nós não tivéssemos ido para o culto adorar a Deus, mesmo com um dia chuvoso, uma noite chuvosa. Nós falamos, nós vamos, assim mesmo. Eu fico até arrepiada. Isso é uma coisa que, nesse mesmo dia, foi num domingo, né? Na igreja onde eu estava tendo um culto dos adolescentes, eu estava pregando, né, nesse dia. E eu fui para casa do caso da minha esposa hoje, né? Mas no caso era namorada antes. Cheguei lá, cara. Aí arrumou os negócios pra jantar e tal. De repente a gente ouve um barulho. Ela estava no banheiro. Houve um barulho. Aí na hora quando a gente escuta o barulho, aí tem um negócio deslizando. Nesse mesmo dia, a casa da minha sogra também caiu. Lá no Eucaliptal. Aí, nossa, é uma cena que nunca mais sai da minha cabeça. Isso aí foi o quê? Foi uns 9 e pouca. Volta Redonda estava debaixo de água, né? E veio caindo tudo. E a gente correndo dentro de casa e os troços caindo assim, cara. Eu falei assim, cara, igual cena de filme. A casa do vizinho morava em cima assim, parou na rua os negócios da casa, né? E eu aprendi uma coisa, Shirley, que esse evento que aconteceu nos ensinou algo que a gente precisa levar para o resto da nossa vida, uma palavra no latim que se chama resiliência, entendeu? Voltar ao estado original, tá? Por que eu te perguntei isso, né? Sobre essa segunda perda sua, porque aí eu, no caso, lá vem a outra pergunta, né? Como que, no caso, você lidou com isso e conseguiu, no caso, restituir a sua vida, colocar de pé com os bens materiais. Nós não estamos falando de carro, entendeu? Nós estamos falando de moradia, entende? Nós estamos falando do lugar onde a gente fica abrigado, entende? Então, é uma casa, não é qualquer coisa, não é qualquer bem material. Tanto é que, quando você vai casar, você não depende de um carro, você depende de uma casa, entendeu? Então, tudo que... Você depende de uma casa,
E como que foi para você restituir isso, as dificuldades, mesmo em meio a esse caos todo? A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente, o Podcast Vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa. Nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família. Tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda. Né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim. E tem uma casa precisando da gente. Meu irmão, foi uma coisa muito assim, muito difícil. Porque é uma coisa que a gente nunca passou na vida, né? A casa própria nossa, móveis comprados de pouco tempo, compra feita há pouco tempo. A gente fez compra no sábado, encheu a geladeira e no armário, e no domingo aconteceu isso. Nossa. Foi tudo embora, geladeira, tudo. Né? O que salvou foi as nossas roupas ali, que estavam no guarda-roupa, que não conseguiu atingir o cômodo da frente. Mas foi uma coisa assim, às vezes eu falo assim, Senhor, eu passei por isso. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a gente teve que contar na época com aluguel social, que, como você disse, outras pessoas foram atingidas também. E ali foi uma luta para poder conseguir aquele aluguel social, mas conseguimos. E a igreja nos ajudou também, né? Pastores, somos muito gratas, eu e minha irmã, minha mãe também na época estava viva, e nos ajudaram também. Um doou fogão, o outro doou geladeira, e ali a gente, nossa, foi uma bênção assim, mas foi um momento muito difícil. É difícil mesmo, tá? Mas sabe uma coisa que eu aprendi, né? Não nesse cenário, né, de acidente, essas coisas, não nesse cenário de acidente, mas em coisa de mudança. Por quê? Você teve que mudar de casa. Sim. Né? Beleza. Esse tempo atrás eu estava meditando nesse tempo atrás não, porque quando a casa da minha sogra caiu, ela também dependia desse aluguel social. E a gente teve que fazer mudanças. Sim. Né? E todas as vezes que ela fez mudança, que ela mudou, alguma coisa foi ficando para trás. Entende? E Deus sempre foi palestrando comigo acerca dessas coisas. Porque a gente colocava sacos e sacos de lixo, né? Sacos e sacos de lixo na rua para dispensar. Eu falei assim, gente, da onde que tá saindo essa lixaiada toda, né? Aí quando você via, tava saindo de dentro de um guarda-roupa, tava saindo de dentro de um armário. E são coisas que a gente vai, no caso, juntando ao longo da nossa vida, que não tem serventia nenhuma. Que quando a gente precisa mudar, a gente precisa jogar fora. Entende? E Deus começou a palestrar comigo acerca disso. Falou assim, e isso acontece com a gente hoje. Todas as vezes que Deus exige uma mudança da gente, é necessário jogar coisas fora. Sim. Entende? Então, fazendo um desfecho do tema, como no caso não se perder com as perdas, é entendendo que o que a gente está perdendo, talvez, é Deus tirando para uma mudança. Para uma mudança. Né? A gente está caminhando para o encerramento, o Chico. De todas as perguntas, no caso, que eu te fiz, porventura teve alguma que eu não te fiz e você queria responder? Então, as pessoas muito me chamam no Messenger, no direct, às vezes, né? Às vezes pegam meu número lá no Instagram e perguntam para mim, né? Como permanecer firme na presença do Senhor. Porque tem pessoas que têm dificuldade. E a gente entende que não é fácil permanecer firme.
Ainda mais quando tem muitas perdas. Às vezes é igual, eu tive essas perdas, né? Bens materiais, né? Familiares. Mas uma coisa que eu sempre falo, eu sempre estou disposta a estar respondendo a todos no meu tempo, porque a vida é muito corrida. Mas uma coisa que eu sempre falo é a gente focar no propósito que Deus tem na vida da gente. Porque se a gente não focar no propósito, tudo que não é do propósito vai interferir, vai fazer a gente desanimar. E a gente vai retroceder. Então, o propósito é seguir o propósito. Né? É não desistir de você, não desistir daquilo que Deus tem para você. E uma coisa que eu aprendi nessa perda da casa, a glória da segunda casa foi bem maior do que da primeira. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Deus é bom demais. Mais 2 perguntas que eu vou te fazer. A primeira, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é @LVT_Shirley Silva, né? Seguem ela lá, tá? Canta, prega, tá? Pode entrar em contato com ela, tá? Quem quiser, tá? E segue o perfil dela lá. E outra pergunta também. Olhando para essa câmera aqui, Shirley, se o mundo dependesse de um conselho seu, tá? Qual o conselho que você daria? Olhando para essa câmera aí, ó, o mundo todo tá te assistindo agora. Sim. Qual o conselho que você daria para o mundo todo? Eu acho que eu já falei antes. É não desistir. Não desistir. Não desistir de quê? Não desistir de você. Né? Porque a gente está vivendo os últimos dias. A gente está vivendo tempos difíceis. Então, há uma necessidade de a gente pôr na cabeça que eu não posso desistir de mim, você não pode desistir de você. E quando a gente não desiste de nós mesmos, fica mais fácil a gente entender que as coisas vão melhorar, né? Nós precisamos nos amar primeiro também, né? Então, e seguir aquilo que Deus tem para nós. Então, é não desistir. Não desistir. Não desiste de você, não desista da sua casa, não desista da sua família e aprenda com as coisas que você perdeu, tá? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito obrigado, tá? A paz do Senhor. Deus abençoe.